A paz, Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um momento estar aqui com vocês e com o Senhor Jesus nessa nova aula do nosso canal, professor Oséias Pinto. Hoje nós estaremos estudando a lição 11, que tem cujo título Um Novo Templo e a Restauração do Culto. Como vocês podem observar na primeira imagem do lado esquerdo do nosso vídeo, nós podemos observar as pessoas, no caso são israelitas, que estão fazendo suas orações no Muro das Lamentações, que fica lá em Israel, em Jerusalém. E na outra imagem nós podemos observar uma pessoa aos pés de Cristo, diante da cruz, um sinônimo de que a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, por meio do seu Espírito Santo, se torna tão indispensável para mim e para você, porque Deus ele não quer habitar agora apenas num templo construído por mãos humanas, Ele quer residir no nosso coração. Mas antes de darmos prosseguimento à nossa aula, eu quero fazer uma rápida oração com você nesse momento, para que Deus abra o nosso entendimento, Deus nos revele sua verdade, sua vontade. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade de estar aqui com meu irmão, com minha irmã, para aprendermos juntos da tua palavra. Eu não sou nada, o Senhor que é a verdade, o Senhor que é a vida, e é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo. E aqui eu estou, Senhor, e me submeto diante da tua presença e apresento a ti esta aula, apresento a vida de cada irmão e de cada irmã que está do outro lado. Que o Senhor abençoe elas com tua presença, com tua palavra, com teu entendimento e com tua sabedoria. Abençoe o seu lar, abençoe a sua igreja, o seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. O texto-áureo da nossa aula de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 40, versículo 4, parte A, que nos diz: E ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações. Ó querido homem mortal, filho do homem, prestai bastante atenção. Firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te. O comentarista bíblico MacArthur, no seu comentário bíblico MacArthur, ele comenta esse versículo 4 de Ezequiel 40, dizendo assim: do capítulo 40 até o 48, é uma descrição das condições milenares após o Messias, ou seja, Jesus Cristo, voltar e destruir todos os ímpios. Os objetivos da nossa aula de hoje são 3. O primeiro, falar sobre o santuário no meio do povo. Segundo, explicar a visão do novo templo. E terceiro, apresentar os avisos para a igreja. Pois bem, meus irmãos, então nessa aula de hoje, como vocês já puderam observar, no título e nos objetivos e no textual, nós iremos procurar comentar, elucidar sobre a importância do santuário naquela época, na antiga aliança, e também nós iremos fazer também um breve retrato histórico do que era o santuário, do que era o templo antes de Cristo. E também nós vamos trazer à tona também a importância também do templo no reino milenar. E, claro, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa aula de hoje, ela vem de encontro aos nossos interesses. Qual é o nosso interesse? De nós, cada dia mais, estarmos mais perto do Senhor. Porque a cada dia que passa, a vinda do Senhor está mais perto. E nós estamos vendo muitos acontecimentos. O amor de muitos se esfriando. Nós estamos vendo o quê? Guerras, fomes, pestes, filhos contra pai, mãe contra os filhos. Então, os sinais estão postos aí. Então, basta que cada dia mais nós nos santifiquemos. Portanto, essa aula, ela vem de encontro a todo esse nosso contexto que nós estamos vivendo. Mas, claro, fazendo com que eu e você procuremos nos santificar. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A introdução nos diz assim: eu peguei de Jeremias, capítulo 7, versículo 8 e 11, e Deus vai usar Jeremias na porta do templo para falar
da reverência que eles precisavam, se eles quisessem ainda não ser levado para o cativeiro. Vamos ler. Versículo 8. Eis que vós vos fiais em palavras fraudulentas, que não têm o menor poder de ajudar quem quer que seja. Imaginais vós que vos é lícito roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente ou por deuses falsos, queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades que nem sequer conheceis, e depois simplesmente comparecer ao templo que leva o meu nome para me fazer uma visita e pensar: viemos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas essas práticas abomináveis? Este templo, onde o meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isto. Olha só qual era a situação e os pecados que o povo de Israel estava cometendo. Fraude, como a gente pode observar no versículo 8. O que mais, professor? Roubo, assassinato, adultério, juramento falso, tudo isso no versículo 9. Idolatria, procurando deuses falsos, sem temor a Deus, que consta o contexto do versículo 10. Portanto, todo esse era o contexto de Israel naqueles dias, onde faltava reverência, faltava temor. E não era só pecado contra Deus, era pecado também contra o próximo, porque nós sabemos que, assim como a cruz ela está na horizontal, também ela indica também para a vertical. Tem toda uma lição e uma simbologia nisso aí. Quando eu peco contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. Então, os pecados de Israel eram de toda essa natureza. Pecados contra o próximo, com fraude, roubo, adultério, e também contra Deus, sem temor a Deus, e com idolatria, oferecendo sacrifícios a deuses falsos que não existem. Então, tudo isso, Deus estava trazendo à tona toda essa realidade pecaminosa de Israel para que eles se arrependessem, para que eles fossem salvos do cativeiro. Deus está à procura de pessoas que vivam a palavra, que defendam a palavra de Deus. Deus está à procura de pessoas íntegras, de pessoas que não se vendem. Nós precisamos cada dia mais nos despertarmos, porque a vinda do Senhor está próxima. Deus está falando. Oséias, João, Maria, Pedro, Rafael, é tempo de se consertar, é tempo de deixar o pecado, é tempo de santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Como vocês podem observar, o tópico 1 fala sobre um santuário no meio do povo. Nessa imagem que vocês estão observando comigo na tela, é uma imagem que eu tirei do comentário bíblico de MacArthur, que é o Templo de Salomão. Mostra uma referência como que era o Templo de Salomão, como era distribuído. Salomão construiu o templo no Monte Moriá, ao norte da antiga cidade de Davi. O templo foi construído de acordo com as plantas que Davi recebeu do Senhor e transmitiu a Salomão. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 11 ao 13 e também 19. A divisão entre santuário e santuário interno corresponde à divisão do tabernáculo entre lugar santo e lugar santíssimo. Nessa outra imagem, um retrato da planta do templo em Ezequiel, da visão de Ezequiel. Como vocês podem observar, tem a cozinha, câmara de armazenamento. Observe que tem a localização geográfica aí, norte, sul, leste, oeste. Tem o lugar santíssimo, tem o portão externo do norte, tem a câmara dos cantores, sacerdotes, pátio externo, pátio interno, câmara de armazenamento. Eu trouxe essa imagem para enriquecer mais a nossa aula, o nosso entendimento. Agora eu quero trazer para mim, para você, com base na pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, um contexto histórico sobre os primeiros templos, sobre a importância do templo e qual o valor que esses templos tinham naquela época. Veja bem, um
da história. O que é templo? O significado é um edifício público destinado ao culto religioso, consagrado à divindade e ao culto religioso. A Torre de Babel é a primeira construção mencionada na Bíblia que servisse de templo. Fecha aspas. Essa é uma definição e uma citação de Orlando Boyer. Sobre a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, do versículo 3 ao 9. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali para toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Então, esse relato histórico aí já mostra, segundo a Bíblia Sagrada, o primeiro lugar onde mostrava que o homem estava contaminado, estava vivendo em pecado. Por isso que Deus tirou Adão e Eva do jardim, por isso que Deus fez com que houvesse o dilúvio, e a humanidade estava localizada ali naquelas regiões de planícies. E eles falavam uma só língua. E naquela região ali não tinha pedras, então eles passaram a desenvolver e produzir tijolos. E uma forma de Deus destruir os planos deles foi o quê? Fazendo com que eles não se entendessem, surgissem novas línguas, e isso confundiu todos eles, e isso frustrou os planos deles. É claro que eles não conseguiriam jamais fazer uma torre que levasse até o céu, mas o pior pecado deles aí foi o orgulho e o esquecimento de Deus. E também outro pecado também, eles não estavam procurando se dispersar pela terra e se reproduzir. Porque Deus falou, crescei e multiplicai, falou para ter filhos, mas eles não estavam. Foi durante esse período do grande líder Nimrod. Então, isso serve como exemplo para mim e para você, que quando a gente abandona os caminhos do Senhor, quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, no nosso coração, o que Deus traz confusão. Então, que possamos tirar lição e aprendizado dessa história aí. Abre aspas, nas Escrituras quase sempre se refere ao templo em Jerusalém. Não há indício do mundo antigo que tem mais interesse para o povo de Deus do que o templo. Situado no Monte Moriá, em Jerusalém, o templo em Jerusalém era o símbolo da presença de Deus entre o povo, o ponto de aproximação de uma nação a Deus. Contudo, com todo este simbolismo, não se adorava a Deus por qualquer forma visível ou material. O templo era a sede religiosa, a capital, sua influência permeando e unificando a nação inteira. O santuário também, ou o templo, também tem um outro significado também, que diz respeito a tabernáculo. E o que é um tabernáculo, professor? Servia desde o êxodo dos israelitas do Egito até o reinado de Salomão, como um templo portátil, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, vai nos iluminar melhor sobre isso. Abre aspas. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor. Fecha aspas. Porque o templo mesmo só será construído após a morte de Davi pelo seu filho Salomão. Tudo isso é um contexto histórico para nós depois aplicarmos nessa lição. Agora vamos falar sobre o templo de Salomão. Foi construído no Monte Moriá,
O seu início da construção ocorreu em 966 a.C. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 28 até o 30. E nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé, o Senhor, lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o Senhor, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocaustos estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Davi ele quis construir um templo para o Senhor, mas Deus, não, você matou muita gente, você tem suas mãos sujas de sangue. Isso está na Bíblia, meus irmãos. Será seu filho que irá construir um templo para mim. Porque Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mesmo que ele tenha pecado, errado como líder, como pai, Davi, ele tinha um coração moldado para a adoração a Deus. E ele quis construir um templo para a morada do Senhor. Porque ele morava num palácio e não se sentia bem vendo a presença de Deus num templo portátil. Então, que possamos também ter o mesmo espírito de Davi, que possamos cada dia mais valorizar a presença do Senhor. Outro templo também, faz parte também da história também, é o templo de Zorobabel. Foi construído por Zorobabel, com auxílio do profeta Zacarias e Ageu. Construído no sítio do primeiro templo, pelos decretos de Ciro e de Dário, para a reconstrução. Completado e dedicado em 516 a.C., 20 anos depois da volta do cativeiro da Babilônia. Não havia arca nesse templo de Zorobabel. Permaneceu durante quase 500 anos, 2 séculos antes do nascimento de Cristo. Esse templo de Zorobabel, ele teve uma duração mais do que o primeiro templo de Salomão. A referência bíblica está em Esdras 6, versículo 3, versículo 12, que nos diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 27 metros e a sua largura também de 27 metros, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Outro templo também na história do povo de Israel foi a construção do templo de Herodes. Quando é que aconteceu isso, professor Oséias? Foi construído no século I, basicamente entre 20 e 19 a.C. O templo que Jesus e seus discípulos conheceram, foi o templo em que Cristo foi apresentado, foi o templo em que Jesus expulsou todos os que ali vendiam e compravam, profetizou sua destruição, os apóstolos ensinavam e curavam no templo, foi reduzido a cinzas em 70 depois de Cristo pelos exércitos do general Tito. Atualmente, a mesquita de Omar ocupa este lugar. As referências bíblicas aí que vai corroborar com esse templo construído por Herodes com apoio de Roma. João 2:20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás. Então o povo ele não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Na verdade, Jesus estava querendo falar que no 3º dia ele iria ressuscitar. Então, foi uma falta de entendimento do povo de Israel aí. Mateus 24:2. Ele, entretanto, lhes observou: estás vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Jesus profetizou isso e no ano 70 depois de Cristo, Roma destruiu esse templo construído por Herodes. Agora eu quero falar com os irmãos agora sobre a visão de Ezequiel sobre o novo templo. Nós vamos deixar de lado agora esse aspecto histórico, agora nós vamos falar sobre a visão de Ezequiel. Aí no outro tópico, o tópico 3º, nós vamos trazer aplicações. Vejamos bem. O novo templo é
vislumbrado. Isso está em Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 ao 2. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Yahvé, o Senhor, pairou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel. Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Isso aconteceu em 573 a.C. Essa visão diz respeito a Israel. É muito provável que seja o Monte Sião. Deve tratar-se do templo em particular e de Jerusalém. Esse é o comentário do MacArthur sobre essa visão de Ezequiel do novo templo. É bom fazermos uma observação. Essa visão do profeta Ezequiel está principalmente restrita ao reino milenar do Messias, de Jesus Cristo, quando ele vier buscar a sua noiva, e quando ele estará reinando para sempre com a sua igreja. Como o próprio comentarista bíblico MacArthur, ele fala que do capítulo 40 ao 48, fala sobre o reino milenar, fala sobre a vinda do Messias. Outra referência também para nós entendermos também essa visão que Deus deu para Ezequiel, está em Ezequiel capítulo 37, versículo 26 ao 28, que nos diz o seguinte: celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo, entre eles por todo sempre. Assim meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. Glória a Deus. É claro que hoje, Deus ele não está à procura de judeus com seu sangue, com sua genética. Na verdade, Deus está à procura do verdadeiro Israel, que é um coração consagrado, um coração íntegro, que não se desvia, que não olha para trás, porque Deus não tem prazer em quem olha para trás, quem lança a mão do arado. Deus está à procura agora de pessoas que queiram viver a fidelidade, queiram santificar seu templo, queiram santificar suas vidas diante do Senhor. Então, o verdadeiro Israel não é aquele Israel que faz a sua circuncisão física, não, mas sim aquela circuncisão do seu coração, renunciando a si mesmo, sendo que humilde, sendo pacificador, temente a Deus, amando ao próximo e amando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. É muito importante a gente fazer esse comentário aqui, que MacArthur vai comentar essa passagem de Ezequiel 37, 26 a 28. Ele vai nos dizer o seguinte: as naturezas eternas das alianças abraâmica, que está em Gênesis 17, 7, davídica, 2 Samuel 23 e 5, e da nova aliança, Jeremias 50, versículo 5, são unidas nos redimidos que experimentarem o reino milenar para sempre. Portanto, Deus fez alianças com quem? Com Abraão. Deus fez aliança com quem? Com Davi. Deus fez uma nova aliança com quem? Comigo e com você, através de quem? Do Messias, de Jesus Cristo. Este é o meu sangue da nova aliança, como fala lá em 1 Coríntios 11, 23. Este é o meu sangue da nova aliança. Este é o meu corpo. Tomai, fazer isto em memória de mim. Então, nós participamos sim dessa nova aliança, graças a Deus, glórias a Deus, e para sempre, todos esses vão participar dessas alianças, a abraâmica, a davídica e a do Messias. Que maravilha, né, meus irmãos? Vale a pena a gente renunciar ao pecado, vale a pena a gente renunciar a nós mesmos, o nosso orgulho, os nossos temperamentos, as nossas vontades,
os nossos prazeres. Que bênção, meus irmãos! Triste e infeliz será aquela pessoa que estiver separado do Messias, que estiver separado do templo, do santuário do Senhor. Veja bem, essa promessa de Deus, essa vontade, esse propósito de Deus de fixar moradias entre eu e você, não é de agora. Estava no coração de Deus na eternidade. Olha só o que MacArthur irá comentar para mim e para você sobre isso. Deus prometeu habitar com o homem na terra. Isso está em Ezequiel 47, versículo 1 ao 12. Tem sido o desejo de Deus em todas as épocas. Primeiro, antes de Moisés, Gênesis 17, versículo 7 e 8. Segundo, durante a era mosaica, isso está em Levítico 26, 11 ao 13. Terceiro, durante a era da igreja, 1 Coríntios 3, 16, 6 e 19. Quarto, durante o milênio, isso está em Ezequiel 37, do versículo 26 ao 28. E quinto, durante a eternidade futura, que está em Apocalipse 21 ao 3. Deus é o Deus do início e do fim. É o alfa e o ômega. Ele é o Deus perfeito. Ele tem propósito e os seus planos não podem ser frustrados. Então saiba que, se Deus prometeu habitar entre mim e você, no coração daqueles que são tementes a Ele, vai acontecer. Então, olhemos para Cristo. Mesmo se estivermos vivendo em dias conturbados, com notícias ruins, passando por situações, por provações, por dificuldades financeiras, emocionais, psicológicas, conjugais, vale a pena permanecermos e honrarmos a Deus de pé, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e vai valer a pena. Tópico 2.2, a lei do templo. Ezequiel 43, versículo 10 ao versículo 12. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhe dos seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa, e se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto têm praticado, mostra-lhes a planta desta casa, a sua aparência, as suas entradas e saídas, de todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes de sua forma. Sede fiéis à planta e segui as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo. Toda a área ao redor, sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Deus continua falando comigo e com você, através da palavra de Deus, através da escola bíblica, através das pregações, através dos louvores. Deus, Ele continua falando com todos nós, por meio do seu Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. E o que Deus quer de mim e de você? Santidade. Este é um pré-requisito inegociável. Santidade. No mundo nós podemos negociar muitas coisas. Nós podemos negociar uma dívida, nós podemos fazer um suborno, nós podemos comprar favores, nós podemos até vender os nossos votos. Agora, com Deus não tem negociação. Com Deus, para entrar no céu, na sua presença, não entra pecado. Tópico 2.3, revelações sobre o exercício sacerdotal. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação, isto é, propiação pelo altar, e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de paz e de comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o eterno Deus. É importante a gente destacar que a santidade, ela não é um pré-requisito apenas para quem é filho de Deus, para quem é membro da igreja, mas sim, principalmente, para quem é sacerdote, para quem é pastor, para quem tem ministério, como está na Bíblia. A muito foi dado, muito será cobrado, e depois Deus irá nos cobrar. Vai falar o que para mim e para você? Servo bom e fiel? Ou servo mau e infiel? Revelações sobre o exercício sacerdotal. Mas os sacerdotes levitas, os filhos descendentes de Zadok, que fielmente executarem
as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir, e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Aí o comentarista da revista fala o seguinte: Zadok era o representante da linhagem de Arão, que serviu como sumo sacerdote durante o reinado de Davi e Salomão. Na comunidade pós-exílica, os filhos de Zadok tinham as responsabilidades do altar reservadas a eles, enquanto aos levitas eram atribuídas tarefas menos importantes do que antes. A linhagem de Zadok manteve o sumo sacerdote até a época do governante grego Antíoco IV, no ano 175 a 163 a.C. De fato, alguns estudiosos supuseram que a comunidade do Mar Morto tenha sido criada em resposta ao fim do sacerdócio da família de Zadok. Tópico 3. Avisos e ensino para a igreja. O autor da revista ele nos diz o seguinte, abre aspas, os princípios da ordem, do cuidado, da santidade, reverência, instruções para a execução do serviço religioso e tantos outros são plenamente aplicáveis à vida e à atividade da igreja. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer, o autor da revista? É que todo esse apanhado histórico que nós fizemos, todo esse conhecimento sobre as visões de Ezequiel, tudo isso dá para ser aplicado nos dias atuais por mim e por você. Ah, isso aí vai acontecer, isso já aconteceu, isso não serve. Serve sim. O que a Bíblia diz? Veja bem. 1 Coríntios 10 e 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Portanto, se aconteceu isso com o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, para a Síria, e depois houve a dispersão do povo de Israel até o ano de 1948, por causa do quê? Por causa do pecado. E Deus ele é tão bom que ele enviou Jesus para me salvar, para me perdoar, para me unir e me ligar diante de Deus. As pessoas têm muitas formas de procurar se conectar diante de Deus. Religião, o significado da religião quer dizer o quê? Religar, ligar a Deus. Mas a única forma de se conectar, chegar-se a Deus é através de Jesus, como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Filipe, tu pergunta, como é que eu conheço o Pai? Como é que eu conhecerei o Pai? Se tu me vê todo dia, quem vê a mim vê o Pai. Como o apóstolo Paulo falou, e foi escrito como advertência para nós, porque não é só porque chegou o final dos tempos, é porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura daqueles que deem frutos. Deus não está à procura de joio, Deus está à procura de trigo e frutos que permaneçam. O caráter do fruto do Espírito. Portanto, Deus ele ainda está chamando, está usando profetas, professores, até mesmo eu aqui, na porta da sua casa, para que Deus possa nos confrontar. A palavra mesmo, ela nos confronta para quê? Para que liberte-nos de tudo aquilo que nos prende fora da presença do Senhor. Tópico 3.1. Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Glórias a Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Nessa nova aliança, Jesus, ele será o meio pelo qual nós iremos nos achegarmos a Deus. Agora não precisa mais matarmos boi, vaca, pombo, carneiro, entregar para um sacerdote, fazer um sacrifício. Não. O próprio sacrifício somos eu e você. Que possamos cada dia mais o quê? Mortificar a carne. Nós somos templos e morada do Senhor. Aleluia. Hebreus 4,14. Concluindo, tendo visto que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração.
pública de fé. Qual é a nossa declaração pública de fé? De que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nosso credo de fé é o quê? Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Que Jesus veio, pregou, veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E que está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, e que enviou o Espírito Consolador que estará com a sua igreja até a volta de Cristo. E que nós jamais iríamos ficarmos órfãos, que Ele foi preparar morada para mim e para você. Se não fosse assim, Ele não teria dito, meus irmãos. Se não fosse assim, Ele não teria dito. Tenhamos esperança. Hebreus 9,15. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Portanto, preguemos Cristo, falemos de Cristo no trabalho, na família, no casamento, nas redes sociais. Eu estou fazendo isso aqui não é para ganhar dinheiro, eu estou fazendo isso aqui para que o nome de Deus seja conhecido, para que os meus irmãos possam aprender um pouco mais de mim, na minha humilde pessoa. Vamos falar de Cristo Jesus, para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas venham ser libertas. Tópico 3.2. Servir com reverência e piedade. Para quê? Para que a gente possa chegar ao céu, para que a gente possa participar dessas alianças abraâmica, davídica e a de Jesus. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, nós estamos na graça? Estamos. Deus nos perdoa? Perdoa. Mas foi o mesmo Deus que fulminou Ananias e Safira. Né? Não vamos confundir a liberdade que Deus nos deu com a libertinagem. Ah, Deus é bom, Deus é amor, então vamos fazer aqui, Deus vai nos perdoar. E se a gente estiver cometendo pecado e ali dá uma parada cardíaca, acontece um acidente, e aí, teve tempo de se arrepender? Nós decidimos nossa eternidade em vida, não é após a morte, não. Tópico 3.3. Procurar cumprir bem o ministério. Por quê? Porque esse é o nosso dever como cristão, e principalmente para quem é professor, para quem é ministro da palavra de Deus. Isso está em Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Portanto, são pré-requisitos que eu e você temos que demonstrar. O fruto do Espírito, o domínio próprio, ser amante da palavra de Deus, como a gente ouviu, e não manipular a Bíblia, usar um texto para um pretexto, né? Pegar um texto isolado como pretexto para defender suas ideias, seus pensamentos. Vamos pregar a Bíblia como ela é. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Curta o nosso vídeo, acione o sininho aí, compartilhe, abençoe outros professores, outras vidas. Deixe seu comentário, suas sugestões aí no nosso vídeo. E que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre a sua casa, e as bênçãos do Senhor acompanhem todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.